dia. Vou falar rapidinho só de equilíbrio de parte do cavalo e mostrar em movimento só um pouquinho do que a gente imagina como equilíbrio melhor. Não vou falar nem tanto de proporção de biótipo, de comprimento de corpo com altura de cernelha ao solo, nem vou falar tanto da proporção da cabeça com o pescoço, direcionamento. Embora essa inserção ao tronco seja importante, o terço médio do peito. Vou falar só de uma região crítica que a gente sempre fala. Todo mundo pergunta, faz o exercício para liberar a espádua, faz o exercício para melhorar o trabalho da perna, enfim. Então a gente sempre fala que começa de baixo para cima, de trás para frente, porque eu me preocupo muito com a qualidade do casco, me preocupo com esses ângulos aqui, que também é questão de curso, uma aula que a gente vai projetar de melhor forma, e o comprimento da garupa ligado a essas regiões aqui de movimento, né? Então você tem a espádua, que é uma região muito crítica, ela define muitas qualidades, não só de direção de frente, como da cernelha, enfim, é uma região crítica que a gente tem que detalhar mais, mas rapidamente falando de movimento, essa proporção do comprimento da espádua com o comprimento do dorso lombo e com o comprimento da garupa é a proporção que a gente se pega bastante e ela tem que ser de certa semelhança. Não vai ser igual, mas tem que ser de semelhança. Então, a priori, me preocupo com a musculatura de dorso para dar capacidade de ter um desenvolvimento ou uma liberdade maior de movimento da espádua e também uma capacidade maior de sustentação de peso do cavaleiro para que eu consiga trabalhar essa região e consiga trabalhar essa região dando condição de movimento. Muito bem, você observando a obliquidade da espádua e o comprimento, observando essa proporção, mesmo esquecendo um pouquinho da frente, a gente já tem uma certa ideia do equilíbrio corpóreo do cavalo. Bom, o que a frente vai alterar nessa dinâmica? Ela vai dar uma certa condição de liberdade ou não do movimento. Então deixa andar fácil esse cavalo, com a frente mais baixa, vocês vão observar que o movimento da espádua e o movimento da garupa e dos membros fica mais solto, mais livre, ele vai buscar mais longe. Então você tem uma possibilidade aí de subida do dorso, você tem uma possibilidade de alongamento da passada do anterior e consequentemente uma extensão maior do posterior. Olha lá, começando a estender. Vamos dar desconto que o cavalo está querendo brincar, mas tudo bem. Agora, à medida que você trava esse movimento do pescoço, obviamente que a gente quer garbo no movimento de um cavalo, que é energia. Mas a priori no começo a gente tem que dar liberdade no movimento. Se você levantar demais, você já começa a travar um pouco o movimento desse anterior e o posterior também fica mais atrasado. Então você tem que observar essas relações e ajustar a postura do seu cavalo para que tenha um movimento bom. Até a condição do passo, em termos de equilíbrio, perde. Então você imagina com o cavaleiro em cima, alterando a moldura ou a postura da frente, como vai alterar o movimento. Então pode deixar andar mais liberado de novo. Quando libera, ele tende a alongar a passada. Tá? Então no começo de doma, no começo da mexida, a gente se preocupa com essa musculatura de dorso e se preocupa também em observar um pouquinho dessas proporções para ver onde a gente vai atacar ou vai ter mais facilidade ou mais dificuldade no cavalo. Beleza? Pode levantar de novo um pouquinho, travar mais o movimento. Olha lá, quando você levanta, você trava mais o movimento até a condição de equilíbrio da dinâmica, distribuição do tempo de apoio no passo muda. Então rapidamente essa dica é observar a proporção que dá a condição de movimento, básica, sem entrar muito em detalhe, e como a moldura ou a postura do conjunto de frente muda e altera essa dinâmica. Beleza? Abraço.